Vamos lá, gente. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero vos dizer o seguinte: aprendam bem esta coisa, aprendam bem esta técnica das válvulas, porque quando eu vos for falar de transistores, vocês apanham isso truxo, uma perna às costas. Semicondutores normalmente é o calcanhar daquilo dos alunos. Mas percebam bem as válvulas, porque quando eu passar das válvulas para os transistores, vocês vão. Ok, já entendi. Está bem? Então entendam bem. Vamos lá, aula número 34. Eu sou o Thomas Cielo e vou-vos explicar tudo. Olha, deixa já aí o teu like, que isso é grátis e isso ajuda-nos a ajudar-te. Subscreve o canal se ainda não o fizeste, porque isso tira todas as restrições para tu teres acesso a tudo, não é? Inclusive às lives. E se tu quiseres ser sempre alertado daquilo que está a acontecer dentro deste canal, epá, aperta no sino onde diz todas e pronto, vais ser sempre alertado. Então vamos tecer aqui algumas considerações sobre as válvulas em geral. Tanto dá que seja um diodo, um triodo ou até outras válvulas que ainda vamos estudar. Por exemplo, nós temos aqui uma válvula qualquer, pode ser um diodo, tem o filamento, tem a placa, não é? A sua resistência de carga de placa. Nas válvulas, o fluxo da corrente eletrónica é sempre do filamento para a placa, do cátodo para a placa. Ao contrário, ele não funciona, ok? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a tensão na grelha for negativa, a corrente de placa diminui. Quanto mais volts negativos, mais negativo, maior negativo, menos corrente placa, menos corrente placa. Ok? Se nós pusermos uma tensão positiva aqui, que como já sabemos, é uma coisa muito rara, são poucos os casos em que fazemos isso. Aceleramos a corrente e então vamos ter mais corrente de placa, ok? Mais negativo, menos corrente de placa, mais positivo, mais corrente de placa. Então isso também me sugere aqui uma outra visão. Se eu tiver aqui uma tensão que anda a variar entre o negativo e o positivo, não é? Ora ela é positiva, ora ela é negativa, também a corrente de placa vai ser maior ou menor, verdade? Maior ou menor. Quanto mais positivo na grelha, mais corrente de placa. Quanto mais negativo na grelha, menos corrente de placa. Então já estamos a ver aqui que se eu tiver uma tensão sinusoidal, também vou ter uma corrente sinusoidal, verdade? Não vamos entrar aqui em muitos pormenores neste momento, mas é bom que vocês entendam o seguinte: uma variação pequena aqui, por exemplo, uma variação aqui de 3 volts para cima e 3 volts menos 3 volts para baixo, uma variação pequena de 3 volts pode significar aqui uma intensidade de corrente muito grande. Isto porquê? Porque isto é apenas uma polarização na grelha, mas esta placa pode trabalhar, dependendo da válvula, pode trabalhar aqui com 200 volts, com 400 volts, com 2500 volts e por aí fora. Mas há válvulas de radar que trabalham com tensões altíssimas. Porquê tensões altíssimas? Precisamente para darem correntes altíssimas. Ok? E se eu fizer circular aqui uma determinada corrente, quantos amperes vão passar aqui? Vai depender da resistência interna da válvula e da resistência de carga de placa. Vamos ver isso mais à frente. Mas vão ficando com isto. É sempre a lei de Ohm. Nunca é outra coisa. Com variações pequenas de tensão na grelha, posso fazer variações enormes na placa. Para que é que isto me serve? Então vamos lá ver aqui mais uma coisa. Vou-vos fazer aqui um boneco. Vão-me acompanhando. Antena, a bobina que está lá dentro do rádio e que chega à massa, ao negativo, né? Depois tínhamos uma segunda bobina, né? Esta até ia ligar aqui com esta. Depois tínhamos aqui assim o quê? Olha, vamos experimentar pôr isto aqui num diodo. Num triodo, perdão. Vamos experimentar pôr isto aqui num triodo. Placa. Filamento. Não é? Agora aqui nós tínhamos os nossos auscultadores com o respectivo condensador de poucos picofarads para passar só a radiofrequência, e agora tínhamos aqui a alimentação da placa da válvula, e agora ainda tínhamos aqui mais o quê? Mais outra alimentação. Esta vai aqui, ou menos, mais,
Aqui era a pilha alimentação A, que foi a primeira que estudámos nos filamentos. Aqui tínhamos o B, né? Mais e menos. E aqui temos a fonte C. Ora, a fonte A, nós já sabemos, alimenta o filamento. A fonte B dá carga à placa, né? Alimenta este circuito aqui. E a fonte C, o que é que ela faz? Põe volts negativos na nossa grelha. Até aqui está toda a gente, né? Até aqui estão todos comigo. Então vamos lá. O sinal entra pela antena, passa por acoplamento magnético para o secundário. Até me esquecia de pôr aqui. Então como é que eu vou sintonizar a frequência que eu quero? Condensador variável. Passa para o lado de cá para o acoplamento magnético. Aqui nós fazemos a sintonia do nosso canal. Eu gosto da RFM, vocês já sabem, não é? Qualquer dia vou-lhes pedir um patrocínio. Depois tinha um diodo, mas agora tenho um triodo. Então o que é que eu faço? O que é que fazia ali o diodo? Detectava meias ondas, só deixava passar num circuito. Ora, o triodo também só deixa passar num circuito, então esse trabalho também já está feito, que é detecção. Chama-se detecção, que é onde o sinal de áudio, em vez de passarem aqui as frequências de áudio, a radiofrequência com o áudio de um lado e do outro, ora, quando chega depois do diodo, ou do triodo, ou do tetrodo, ou do que for, já só passa meias ondas. Mas nós sabemos que o áudio que eu preciso, não é? Não preciso das duas simétricas, não preciso das positivas e das negativas. Isso até me baralha nos meus fones. Na verdade, eu só preciso de uma banda lateral, ou a superior ou a inferior. Eu escolhi pôr o diodo nesta posição, neste caso o triodo nesta posição, tenho só a banda lateral superior. E depois, quando chego aqui aos auscultadores, ainda faço, aos fones, ainda faço aqui mais uma detecção. Ou seja, uma divisão, não uma detecção, mas ainda faço aqui mais uma separação. Por este lado, eu passo a radiofrequência, RF. Porque este condensador tem baixa capacidade, são alguns picofarads, de propósito, porque aqui só passam frequências altíssimas. As frequências baixas não passam aqui. E como a audiofrequência é uma frequência baixa, que vai dos 20 ciclos aos 20 mil ciclos, essa passa pelos fones. Não é? Audiofrequência. A radiofrequência passa pelo condensador. A audiofrequência passa por dentro dos fones. E como ela passa por dentro dos fones, põe-me os fones a vibrar e eu ouço o som. Só que qual é a diferença entre pôr aqui um triodo e pôr um diodo? É que eu faço a detecção e aproveito e amplifico o som. Agora, este áudio, em vez de ser deste tamanho aqui, se calhar já me vai aparecer assim. É igual, mas amplificado. É como se eu tivesse uma fotografia ampliada. Não é? Aqui não é bem uma fotografia, é para ouvir. Pá, estava a tocar tão baixinho, deixa-me lá pôr aqui um triodo, deixa-me lá pôr aqui uma válvula amplificadora. Na verdade é isto que eu estou aqui a fazer. Então reparem, mais uma vez, o sinal entra pela antena, passa pela bobina e vai pela massa. Não é? Cria um campo magnético que passa para o secundário deste transformador. Em paralelo com o secundário eu pus aqui um condensador variável, para eu poder ajustar a frequência que eu quiser. Posso pôr aqui a rádio popular de Soura, ou posso pôr a comercial, é o que eu quiser, não é? Pronto, sintonizei aqui o canal que eu quero ouvir, agora apresento isto que sai daqui à grelha da minha válvula triodo. Ora, da válvula triodo, este sinal que estava aqui a correr, vai andar aqui com estas curvas todas, não é? Com o sinal de áudio e mais a radiofrequência, vai haver aqui uma grande variação, é ou não é? Vai haver aqui uma grande variação nesta válvula. Com esta variação vai ser sentida aqui. Nós já tínhamos visto que uma tensão variável na grelha pequena faz uma tensão variável grande na placa. É ou não é? Uma pequena tensão variável na grelha faz uma variação de corrente enorme na placa. Pronto, aproveitamos essa variação de corrente enorme na placa, fazemos-la passar para os auscultadores, não é? Tudo isto está alimentado. Olha, o mais passa por dentro, aqui não passa. Corrente contínua não passa nos condensadores, mas estes condensadores aqui dentro tem uma bobina e aqui dentro também tem uma bobina. Então dentro das bobinas passa, nós já vimos isso. O mais está aqui presente na placa, o menos está aqui presente no filamento, esta parte aqui já está alimentada, né? O filamento também tem aqui a sua alimentação. Nunca se esqueçam que as tensões e as correntes elas não se cruzam, elas não se incomodam umas às outras, fazem boa vizinhança. Ok? Então aqui do menos para o mais aqui nesta alimentação, no filamento, o filamento está ao rubro, esta corrente aqui já passa. Perdão. E agora o que é que nós precisamos? Precisamos aqui de uma terceira fonte, da fonte C, que é a fonte que põe tensão negativa. Atenção, estes volts negativos, temos aqui mais, agora estou com soluços, temos aqui mais uma fonte contínua. Não passa no condensador. Então os volts negativos vão por aqui, passam pela bobina e vão
a bobina aqui parece, mas não está encostada, está bem? Não está encostada, é só por influência magnética. Então, mas aqui o negativo vai por aqui, passa por esta bobina e vai para os volts negativos ali. Ok? Então já temos esta alimentação C, a alimentação B e a alimentação A. E o sinal aqui a influenciar esta bobina, fazer baralhar aqui isto tudo. Estes volts negativos estavam aqui tão sossegadinhos. Agora com esta influência do campo magnético variável. Variável porquê? Porque eu tenho aqui um circuito sintónico e começa-me a aparecer aqui som. E o som é uma frequência variável, ela está aqui. Então começa-me a influenciar aqui os volts negativos. Eu tinha aqui, por exemplo, menos 3 volts, né? Tinha ali menos 3 volts. Mas, com estas variações, estes menos 3 podem ir para menos 4 e para menos 2. Menos 4, menos 2. Pode, não é? Vai haver aqui uma variação. E esta corrente aqui também vai variar. Então, se nós fôssemos a ver isto numa linha, nós punhamos aqui assim uma linha, o que é que acontecia? O sinal ia-nos entrar aqui, por exemplo, aquela variaçãozinha, né? Que vem a radiofrequência com o áudio montado. Quando nós lhe puséssemos aqui um diodo, pode ser um diodo semicondutor ou pode ser um diodo, uma válvula. Nós a partir daqui já só tínhamos a parte de cima e a parte, não é? O áudio montado na parte de cima da radiofrequência. Se nós, em vez de um diodo, se nós pusermos um triodo, a partir daqui nós pomos aqui um triodo com a sua placa, o seu filamento. A partir daqui nós temos a mesma coisa, mas maior. Não é verdade? A partir do diodo, do triodo. O que é que vocês acham disto? E depois, a partir daqui, se nós ainda puséssemos aqui aquele tal condensadorzinho pequenino, agora já só tínhamos o áudio. Um abraço no coração.